Olá pessoal, meu nome é Emory, eu sou aluna do IFMT de Campus Campo Novo do Parecis e estou aqui para demonstrar para vocês como é utilizada essa pá de corte, onde a gente vai fazer as coletas de solo. Então, primeiramente, esse é um instrumento, uma ferramenta bem simples de ser utilizada, tá? Nós iremos tirar uma pequena fatia desta cobra que já foi feita, de aproximadamente 20 centímetros, conforme a demarcação da pá. Então, nós vamos posicionar ela aqui, bem na lateral, e de forma a pressionar a cova na lateral dela. Com o auxílio da mão mesmo, dá pra gente compactar ela um pouco aqui, para que ela não caia, tá? Mais um pouco, para dar os 20 centímetros. E com o auxílio aqui da mão, ó, a gente tira essa fatia. Ok. E nós vamos fazer aqui um corte na lateral dela para tirar esse excesso. Sempre prezando aqui os 20 centímetros, tá? Conforme vocês podem ver. Então a gente tira aqui o excesso na lateral dela. E para formar a amostragem composta, a gente tira uma fatia simples. No balde higienizado e limpo, a gente põe a nossa amostra. Seria isso. Muito obrigada. Olá, eu sou o Elberton, vou falar um pouquinho sobre a pá de corte. Outro tipo de pá de corte. Aquela outra pá de corte era uma pá de corte feita por soldada, né, com uma parte soldada, diferentemente dessa aqui, que é uma pá de corte que ela é a mais comum encontrada. Normalmente você vai encontrar ela de 0 a 20, que está mais ou menos marcada aqui, e de 20 a 40 normalmente, que é usado para fazer as amostragens. Normalmente para retirar a amostra do solo, né, você vai escalonando, né, você vai limpando a área, né, normalmente você vai tirando toda a matéria orgânica do local. Aí depois disso você vai cavando, né, cavando um buraco até mais ou menos 20 centímetros ou 40 centímetros, dependente da amostra. Aí para você retirar a amostra, né, para você retirar a amostra, você vem aqui do lado, vem forçando com cuidado para não estragar. Aí depois de feito isso, você vem e puxa com a mão, segura com a mão para não perder algumas partes, normalmente. Aí normalmente você limpa os excessos, né? Os excessos que ficam. Aí tirando, você vê se conseguiu tirar de 0 a 20 normalmente, ou de 20 a 40. Aí essa parte de terra, você coloca ela num balde. Aí você vai fazendo nos determinados locais, se você for fazer uma amostra composta, que junta vários tipos de amostras simples, coloca tudo num balde, aí você mistura e vira uma amostra composta. Boa tarde, pessoal, meu nome é Amanda. Trouxe para vocês mais uma ferramenta que a gente utiliza na coletagem de amostra de solos. Esse aqui é o trago de sonda, mais conhecido como sonda, né? E ele tem aqui a sua marcação, não sei se dá para ver muito bem aqui no vídeo. Ele é 10 centímetros e 20 centímetros. Como que a gente utiliza esse equipamento? A gente posiciona ele no solo, com auxílio de uma marreta, a gente finca. Até a profundidade desejada, de 10 centímetros ou 20. Depois a gente roda esse equipamento e retira. Aqui a gente pode observar que ele fez a coleta dos 10 centímetros desse solo com auxílio de um facão ou de uma pá ou de uma faca. A gente limpa e coloca essa amostra dentro do balde com auxílio desse facão.
É um pouquinho trabalhoso, porque o solo está um pouco seco, né? Nesse local que a gente escolheu. Mas assim que é feita a utilização desse equipamento. Então, pessoal, meu nome é Joilson e eu vou demonstrar para vocês como fazer a coleta de amostras do solo com o trado holandês. Primeiramente, a gente vai, com o solo cheio de matéria orgânica superficial, a gente vai fazer a limpeza dessa matéria orgânica para gerar aqui uma área de retirada do material que a gente precisa. Depois a gente vai inserir o trado. E aqui então esses são os primeiros 0 a 20 centímetros que a gente vai coletar de material. E aqui a gente vai precisar tirar o excesso desse torrão para utilizar a amostra. E a gente vai utilizar essa parte do meio aqui para colocar a amostra. Então a gente vai colocar essa amostra num balde. E se a gente fosse precisar tirar mais material de 20 a 40 centímetros, a gente usar esse mesmo buraco para tirar. Olá, boa tarde, meu nome é Ellen e eu vim aqui para vocês para demonstrar, né, como se utiliza a furadeira para a coletagem, né, de amostras de solo. Como a gente já escolheu uma área, né, subdividiu, a gente subdivide elas em setores, né, como grebas, né, mais conhecido como grebas, e aí a gente temos que ter as ferramentas totalmente higienizadas, né, e os baldes para coleta, balde 1 e balde 2, aí a gente vai posicionar ela. Esse aqui é um limitador, né, com a medida de 0 a 10, e essa aqui está com a medida de 40, no caso, a gente vai tirar e vai limitar ele para 20 centímetros, né, que é o que a gente quer, coletagem de 20 centímetros. E até a marca de 20 centímetros. Aí agora é só apertar. Fazer a limpeza, né, da área, tirar os resíduos que tá em cima. Colocar ela no buraquinho indicado, né. E aí é só ligá-la. Aí chegando no limite, com ela. Aí com a ajuda da espátula ou com o pé, limpar, né, fazer a nossa amostra. Com os baldinhos totalmente higienizados, a gente vai coletar, e a gente faz a coletagem do setor, né, de 20 coletagens, né, que a gente faz em forma de zigue-zague pela nossa área escolhida. E é isso, muito obrigada. Boa tarde, né? Após a demonstração de todas as ferramentas utilizadas, né, que nós utilizamos, e faremos um breve resumo do que a gente fez, né, que foi a escolha de um talhão no meio de uma cultura, que aqui no caso a nossa cultura escolhida para fazer análise foi o milho, mas a pessoa pode escolher um talhão, a parte onde ela quiser desejar, né? Só que para essa escolha a pessoa tem que analisar que a cor, a textura do solo, fora a cor e a textura do solo, a nivelação, né, tem que ter, e são no máximo 10 hectares. Se passado de 10 hectares, aí no caso tem que fazer a subdivisão das grebas, né? As grebas elas têm que ser homogêneas, e passado disso a gente tem que olhar a desnivelação, a topografia, né, do terreno desejado e escolhido para fazer. As coletagens elas são feitas de 20 a 25 coletagens simples,
para obter uma amostra composta. E qual é a importância dos equipamentos corretos nessa amostragem? O necessário é que todos os equipamentos sejam iguais a partir do momento que você começou a coletagem, para que as quantidades da amostra sejam equivalentes. Consequentemente, o resultado da análise ele vai ser mais confiável, fazendo com que o profissional agrônomo tenha um resultado confiável para que ele possa, no final, dar uma recomendação precisa para o seu cliente. Em relação ao local que você vai escolher, você tem que escolher um lugar que evite lugares que possam ocorrer uma alteração no resultado, por exemplo, lugares queimadas, e outros lugares que possam ter alteração no tipo de análise que vai ter no solo. Também você deve tomar cuidado com o nível total de amostras para ter um resultado mais eficaz. A parte da coleta das amostras, a gente sempre vai fazer em zigue-zague, na forma que pegue todo o perfil da gleba. E aí a gente sempre vai fazer a coleta de 20 centímetros, 0 a 20 centímetros, 20 a 40 centímetros, de 40 a 60, salvo algumas vezes que a gente precisa coletar de 0 a 5 centímetros ou de 10 a 20, dependendo da situação. Após tiverem feito essas coletas, né, desses solos, você vai esticar uma lona, deixar no ambiente seco, né, seco, que esteja sombra, durante 48 horas, e depois, porque ele vai estar num solo simples, né, e depois você vai misturar, após esse solo estar seco, e ele vai virar uma mistura homogênea. Com isso, depois que é seco, misturado, ele estando homogêneo, você vai separar de 300 a 500 gramas, colocar em sacos práticos, né, transparentes, etiquetar de qual talhão, de qual fazenda, de qual produtor, e enviar para o laboratório para que essa análise seja feita. No total de 20 amostras. Obrigada.